Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Tem entrevista com o Paquetá, informações sobre novos reforços. Por isso, faz o seguinte, dá aquela moral como sempre, deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos pra vocês as informações do Flamengo. Créditos, canal ESPN. Vamos lá pras informações. Tá lá pro Flamengo, Lucas Paquetá falando em entrevista coletiva e a gente acompanha por aqui. Paquetá tem mais o que fazer. Paquetá, bom dia. Monique Danello, TNT Esportes. Vou começar te perguntando como você tá, né? Queria que você voltasse um pouco no tempo e contasse pra gente como foi todo o processo, desde receber a notícia na Copa de que você talvez não pudesse mais jogar, mesmo que o Brasil chegasse numa eventual final. Como foi esse processo de recuperação desde a tua volta? Você tá pronto para jogar no domingo? Boa tarde. Bom, foi difícil, obviamente, né? Ficar de fora da Copa por uma lesão era algo que eu não esperava, vinha fazendo bons jogos, assim, e foi difícil passar por isso, obviamente, mas a gente tem que estar pronto para vivenciar tudo no futebol. E, bom, tive, né, o apoio da minha família ali, procurei trabalhar o máximo que eu pude, como muitos sabem, né, abri mão das minhas pequenas férias, mas isso não é nenhum sacrifício, é pensando na minha carreira, no bem do Flamengo, então estou feliz de estar de volta, treinando e ansioso para estar no campo. Paquetá, aqui, Bruna Deltro da Casé TV. O médico do Flamengo estava aqui agora há pouco explicando como é que foi todo o seu processo de recuperação e falou que você já estava liberado e à disposição da comissão técnica desde a semana passada, desde antes do jogo contra o Internacional, né? Como é que foi a conversa da comissão técnica com você para decidir que você não ia ser relacionado e como é que é essa conversa no dia a dia? Acho que eu tive 2 treinos só antes do jogo do Inter, então fisicamente eu não estava ainda apto para jogar nesse sentido, aguentar um jogo forte. Então acho que por isso a opção técnica de me fazer treinar um pouco mais para chegar mais preparado para esse jogo do dia 9. Paquetá, aqui, sua esquerda. Tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Mesmo você não tenha atuado nesses jogos pós-Copa, o Flamengo tem um momento meio turbulento dentro de campo, especialmente ali, não pelos resultados em si também, mas por conta das atuações. Como é que tem sido aí esses dias para tentar baixar um pouco a poeira, conversar entre vocês, tentar melhorar? O que é possível? Obrigado. Cara, acho que de muito trabalho, obviamente. Não estamos felizes de ter, né, deixado escapar alguns pontos, apesar de ter sido com grandes equipes, mas a gente quer trabalhar, quer melhorar, a gente tem conversado sobre isso, tem procurado cada um fazer um pouco melhor dentro de campo, para que a gente possa no jogo retomar essa confiança, voltar a vencer, para seguir buscando, né, a liderança do brasileiro e uma classificação na Libertadores. Paquetá, boa tarde, Marcelo Correia da TV Globo. Você vem do lugar onde há mais pressão no futebol brasileiro, que é a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Não foi o que vocês esperavam lá, mas, de certa forma, isso te dá uma casca emocional ainda maior, você que já tinha vivido uma Copa do Mundo, para viver essa pressão daqui, que é grande também. Numa temporada em que a Copa do Brasil já ficou para trás, o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está se afastando, e a Libertadores tem um jogo decisivo, né, uma fase decisiva com o Cruzeiro. Como trazer um pouco dessa experiência, dessa maturidade de Copa do Mundo e de pressão para o que o Flamengo vai viver a partir de agora, nesse segundo semestre, em que tem muita pressão também? Cara, acho que é algo que quem joga no Flamengo acaba se acostumando a conviver com essa pressão de vencer, de se classificar, de buscar títulos, de vencer títulos. Então, é claro que, como um jogador que já disputou 2 Copas, a gente vem de frustrações e aprende a se reerguer sempre, trabalhando, buscando ser melhor todos os dias. Infelizmente, a gente não vai ganhar sempre, então a gente volta com o sentimento de que tem que fazer melhor. E, bom, aqui acho que a gente ainda está na vice-liderança, tem um jogo a menos, a gente tem chances de buscar esse título e tem uma decisão para enfrentar na Libertadores. Apesar dos últimos 2 jogos, a gente ainda tem um ano para terminar muito bem feito, fazendo o nosso melhor e dando alegria ao torcedor. Paquetá, aqui, boa tarde, Gabriela da Record. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a força do Campeonato Brasileiro. Você que saiu da Inglaterra, a gente viu um dado muito curioso nessa Copa, que foram 32 jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro convocados para suas seleções, um recorde, assim. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa força do Campeonato Brasileiro, se o campeonato está entre as principais ligas do mundo e também como é que é essa experiência, né, de jogar mais uma Copa, tantos jogadores atuando aqui no futebol, como isso pode deixar o campeonato mais forte aí nessa sequência de temporada. Obrigada. Bom, acho que o futebol brasileiro está sim crescendo, né?
grandes jogadores também, grandes nomes vindo para cá, por entender que é uma competição que cresceu, que está sendo muito bem disputada. É claro que com alguns times saindo na frente, mas não deixa de ser disputada a todos os jogos. Você assiste, é difícil ter um favorito. Então acho que isso faz com que as pessoas lá fora também, os jogadores de fora, possam querer participar daqui. E como um atleta, né, jogando o Brasileirão e indo para a Copa é um privilégio, né, a representação ainda maior de estar defendendo o nosso país. Então muito feliz por isso também. Paquetá, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Flávio Vinick do SBT. Você falou da tristeza de ficar fora, você falou da pressão que tem de jogar no Flamengo. Agora, queria que você falasse da alegria de voltar. Você deve estar ansioso, deve estar feliz de fazer o que você mais gosta, reencontrar com a torcida do Flamengo no Maracanã. Fala dessa alegria aí de voltar a jogar. Ah, com certeza. É muito feliz. Estava bastante ansioso para voltar a treinar logo. Era uma coisa que eu me cobrava muito, e hoje em dia, podendo estar no campo ali com todo mundo, com a galera, mais próximo ainda de voltar a jogar, estar no Maraca. Então, muito feliz, muito ansioso também. Espero que seja um reencontro vitorioso. Paquetá, boa tarde. Igor Dorileu da Band. Nas últimas apresentações do Flamengo, o torcedor ficou insatisfeito, não só pelos resultados, mas também pelo nível de jogo, pelo desempenho, enfim. E quando isso acontece, inevitavelmente a cobrança vem forte em cima do treinador, mas isso é o que a gente vê ali nos jogos. Você que está no dia a dia com o Leonardo Jardim já há alguns meses, o que você pode falar sobre esse convívio e esse trabalho do Leonardo Jardim em campo com vocês? Queria saber mais sobre essa trajetória dele, desde a época que você chegou, e também específico sobre a sua posição, sua forma de atuar, como é que vem sendo trabalhado nessas últimas semanas. Obrigado. Bom, acho que todos nós ficamos insatisfeitos, né? Nós jogadores também, com o desempenho da equipe, passa muito por nós, até mais do que por ele, mas é tentar entender cada vez mais as ideias, as características, tentar se adaptar o quanto antes, porque já é um tempo que a gente vem trabalhando e cabe a gente também fazer coisas diferentes ali dentro de campo. Então a gente vem conversando sobre isso, tentando melhorar, como eu disse, cada um pouquinho mais, seja dentro de campo, seja na academia, seja em casa, o que for, para que o desempenho venha a ser um pouco melhor e que o Flamengo volte a vencer. Quanto à posição, hoje a gente joga num 4-2-4 praticamente, e a gente conversa sim, obviamente, eu sempre me coloco à disposição, mas a posição que eu venho me sentindo à vontade é um segundo volante, e ele sabe bem disso, mas sempre me colocando à disposição para ajudar onde for preciso. Oi, Paquetá. Boa tarde. Igor Siqueira do UOL. Você nessa função, você acabou de trazer uma nuance tática aí, né? Você, ao ficar fora dos jogos também, você consegue ter uma visão de fora, olhar macro, movimentos do time e tal. Qual é o seu diagnóstico do Paquetá, analista de desempenho aí, sobre o que tem dado errado nesse Flamengo, nesses momentos em que os resultados têm ficado pelo caminho e, consequentemente, os pontos? Essa função não é minha não, mas acho que é um todo, né? A característica do time, a forma de jogar, se a gente perde, né, acaba começando o jogo de uma maneira diferente, a gente perde o controle do jogo, e isso às vezes é ruim para a forma que a gente joga, mas eu acho que são momentos, né? Foram, como o amigo citou, muitos jogadores voltando de uma Copa do Mundo, se reencontrando, alguns em uma situação diferente de outra, lesão ou retomando a forma física. Então acho que isso tudo implica um pouco nessa questão de performance, mas não pode ser desculpa, a gente tem que buscar dentro de campo fazer o nosso melhor, melhorar para que o Flamengo vença. Boa tarde, Paquetá. Lucas Baia do Lance. A gente sabe que esse momento da temporada tem muita especulação de negociação, de contratação, enfim. E eu queria saber como é que isso chega para vocês, jogadores, se vocês ficam se perguntando, querendo saber alguma novidade. A gente tem o Almada no radar do Flamengo, o Luiz Henrique também. E saber se rolou lá na Granja, também na Copa do Mundo, algum papo com o Luiz Henrique sobre o Flamengo, né? Cara, obviamente a gente vê sim, sempre grandes jogadores a gente quer ter do nosso lado, quer tá jogando junto, e os dois que você citou são grandes jogadores, tiveram cada um sua história nos seus times e seriam muito bem-vindos. É óbvio que é uma questão para a diretoria, para a presidência falar. E quanto à conversa, obviamente eu brinquei sim com o Luiz, é um cara que eu admiro muito, que é um grande atleta e tem uma capacidade de qualidade, é um grande jogador, mas que o clube faça o que tem que fazer, e se vier vai ser muito bem-vindo.
Paquetá, aqui. Entregou. Olha, Paquetá, o corporal também fala, hein, meu amigo? O jornalista faz a pergunta, ele olha pro assessor do tipo, o que eu respondo aqui agora? Acossadinha. É sempre bom, né? Bom jogador. Sorrisinho. Tanto de boca. Uma hora dessa já tá ali, a mão suando, né? Meu Deus do céu, fui pego agora, né? Boa. O que mais que vocês destacam aí dessa fala do Paquetá? Achei interessante a questão ali de segundo volante, né? De camisa 8, que era algo que a gente já falava aqui, que era o posicionamento dele em campo. Que era algo que a gente já falava, que o Felipe Luiz, né, muitas vezes utilizava ele aberto como meia, mas que a gente enxergava ele como segundo volante, como um jogador que poderia, né, jogar ali junto com a Arrascaeta, por exemplo, na armação. Então, ele falando que hoje ele tem essa preferência de jogar ali, está à disposição, óbvio, todo jogador vai falar isso, né? Mas que ele tem a preferência para jogar como camisa 8, como segundo volante. Para o Flamengo é muito importante o retorno dele, né? Mas que seja algo que ele apresentou, inclusive, muito próximo à Copa do Mundo, né? Ele subiu muito de rendimento. E foi o que o credencia estar na Copa, né? Titular. Essa reta final, exatamente. E vira o desfalque no jogo decisivo, na eliminação. Então, não é coincidência, né? A queda de rendimento do Flamengo para esse retorno do Paquetá, se de fato 100% liberado pelo departamento médico, é peça fundamental para essa retomada, né? O Flamengo tem coisas importantes ainda na temporada. Nosso Pedro Henrique Torres segue lá acompanhando também essa entrevista coletiva com... O Flamengo que estava se rolando no mercado nos últimos dias, nas últimas semanas, estava se focando no Almada. Era uma negociação que estava se encaminhando bem, tinha um acordo alinhado ali com o staff dele, porém, até a informação lá do Gil Navarro da ESPN Argentina, e que eu apurei também, é porque o River Plate tomou a dianteira nas negociações pela contratação do Thiago Almada, tá? Ele não vai ficar no Atlético de Madrid nessa janela, depois desse meio de ano. Tem algumas situações do futebol europeu para ele ficar por lá, mas ele já deu ok para voltar para a América do Sul. O Flamengo, ele via com mais otimismo a contratação do Thiago Almada, porém o River Plate, por mais questões pessoais do Almada, de questão de voltar para a Argentina, estar mais próximo da família, podemos dizer que o River Plate tomou a dianteira e está à frente do Flamengo nesse momento da negociação entre River Plate, Thiago Almada e Flamengo. A questão do Flamengo é a seguinte: o Mengão não joga a toalha, não desistiu da contratação do Almada, mas sabe que virou um negócio mais complexo. E até de uma certa maneira o leilão do Almada no mercado, porque o staff dele tinha o aval, o Flamengo tinha o aval do staff dele, o Almada gostou do projeto, se animou com a possibilidade de jogar pelo Flamengo, mas mudou de planos de última hora, agora o Flamengo não joga a toalha, porém já não vem com tanto otimismo assim. José Botto, diretor do Flamengo, está na Argentina, fez reuniões com o staff do Almada para tentar mexer nessa negociação, tentar ver aquele olho no olho, sabe? Mas o que eu ouvi é que assim, se o Flamengo não contratar o Almada, não chegar a um acordo pela contratação do meia argentino, já tem um plano B na sua manga. Então, é assim, o plano A continua sendo o Almada, mas diante dessas dificuldades, dessa enrolação toda, que até falaram aqui no nosso chat, aqui, ó, Evandro, terminou a novela Danilo, agora começou a novela Almada. Virou uma novela. E o Flamengo não está gostando muito disso e definiu que até o início dessa semana, entre hoje e amanhã, quer ter um destino, uma definição sobre essa história, tá bom? Então a questão do Almada é essa, o Botto está na Argentina, então vamos ver como vai se desenrolar. O Flamengo sente a urgência pela contratação de reforços, sabe que precisa ir ao mercado. O Botto já falou isso para o Bruno Andrade, o Leonardo Jardim já falou isso publicamente, da questão de contratar um camisa 9, um ponto, um meia, e o Flamengo está no mercado. Sabe que o elenco, pelo menos é o pensamento da diretoria do Leonardo Jardim, comissão técnica e Botto, que o elenco é curto e precisa ter mais opções. Então o Flamengo está no mercado e tem um plano B, caso não contrate o Almada, pelo menos é isso que eu escutei por aqui. Bruno Andrade, você já está disponível aqui, posso te chamar? Você ouviu aquele áudio da Fonte Boa? Ouvi, com certeza. O áudio era curto, coisa de 30 segundos, fonte boa, mas enfim, quando a fonte é muito, muito boa, mesmo que ela confie bastante em mim, ela prefere mandar um áudio de visualização única. E eu respeito, né? Porque hoje em dia, áudios vazados por aí dão um trabalho, uma dor de cabeça, e eu respeito. Mas
foi um complemento importante de uma notícia que eu vou trazer. Não vou explicar qual, né? Até para não deixar muito claro qual é a fonte ou qual é o assunto, mas é um complemento importante em relação a uma das notícias que eu vou dar hoje sobre mercado da bola. Já vou chamar suas informações aqui, Bruno Andrade. Flamengo para o River Plate é para acabar mesmo, falou da Toev. Toma esse chapéu, falou Will. Vai Mengão, o pessoal criticando o Boto aqui. Mas, Bruno Andrade, eu vou te dar essa moral aqui no Fala Fonte, porque você, lá em... Nação, tá aí as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar de olho no mercado da bola para ver se vai ter negociação ou não. A gente vai trazendo para vocês, a gente viu o Paquetá aí falando do Luiz Henrique e agora aí sobre o Almada. Vamos ficar de olho. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.